Fala, pessoal da torcida tricolor. Hoje estamos com uma honra gigante de receber o cara que talvez seja uma das maiores referências que a gente tem quando o assunto é campo, quando o assunto é tática, um cara que entende muito de bola. Estamos aqui com Pedro Nascimento e logo de cara eu quero começar perguntando para ele: Pedro, a gente tem um questionamento que a gente gosta de fazer sempre e é importante a gente perguntar logo de cara para você. Quem é Pedro Nascimento? Qual foi o momento em que houve o start no futebol, na vida de Pedro? E hoje, até onde Pedro quer chegar? Muitas perguntas profundas que exigiriam uma reflexão maior do que um tempo de reflexão maior do que eu tenho aqui, mas obrigado pelo convite, primeiramente. Eu costumo dizer sempre que eu acho que principalmente a nossa geração, a geração jovem, ela está sentindo uma saturação na produção de conteúdo, em especial na que a gente chama de grande mídia, né? Na forma como a imprensa, de maneira geral, que atinge um grande público, aborda o futebol, muitas vezes de uma maneira bastante superficial e que está mais preocupada em engajamento do que propriamente discutir assuntos pertinentes ao campo, à bola, ao que faz esse esporte ser de fato apaixonante. Então é sempre muito legal ver projetos como o de vocês que se propõem a fazer um debate alongado, um debate aprofundado e com pessoas muito competentes para bater uma bola. É o que eu falo, assim, eu não gosto de encarar nada como uma entrevista de fato. Eu acho legal a gente encarar tudo como uma tabela, sabe? Porque é o que quando a gente tinha aula com uma coisa que a gente ouvia bastante, pelo menos eu ouvia quando eu tinha aula com meus professores no ensino fundamental, desde o ensino fundamental, depois do ensino médio, é aquela coisa do eu aprendo com vocês. Eu não só sou professor no sentido de ensinar, mas eu aprendo muito no contato que a gente tem, nas trocas que a gente tem. E eu acho que isso vale para todas, assim, para todas as entrevistas. E para todos os contatos e conversas. Eu sinto isso, por exemplo, quando eu converso com algum jogador ou com algum treinador, é muito evidente ali que existe uma troca, sabe? No sentido de que eu tô aprendendo muito com o conteúdo que ele tem a me passar, mas ele também está aprendendo de uma certa forma como é a percepção da imprensa em relação ao trabalho dele, por exemplo. Não deixa de ser um aprendizado. E eu acho que isso é muito legal, isso a gente tem que destacar, então eu fico feliz de estar participando do papo, espero que seja uma conversa de altíssimo nível. Eu chego com uma pressão bem grande, porque muitas pessoas de peso já passaram por esse lugar, né? Então, assim, é difícil, mas eu espero corresponder à expectativa. E respondendo especificamente a sua pergunta, futebol sempre foi o que eu fiz no meu tempo livre. Sempre, desde sempre. Terminei a lição da escola, vou assistir o que está passando, ou vou jogar um jogo de videogame de futebol, ou vou escrever sobre futebol. Eu sempre gostei muito de escrever. Inclusive, é um dos motivos de que eu acabei virando jornalista. Eu sempre fui um cara que gostei muito de me expressar com palavras e o meu sonho, justamente, de ser jornalista veio dessa vontade de estar no meio do futebol de alguma maneira, mas como eu não conseguiria contribuir isso jogando, porque sempre foi pífio no campo, como diria o nosso glorioso Mauro César Pereira, eu sempre fui pífio e patético com a bola no meu pé. Então eu acabei recorrendo ao que estava no meu alcance. Meu alcance era contar histórias, era buscar trazer reflexões a partir da minha visão e da forma como eu poderia compartilhar isso através de palavras, de textos e de conversas, que eu acho que jornalismo também é muito isso, né? A gente pensa muito no jornalismo quando a primeira coisa que vem à mente das pessoas é informação, furo, é exclusiva, e é muito isso. É claro que é importante, é o que abastece, digamos assim, o interesse público. Mas jornalismo também é espaço de debate. E sempre foi isso que me cativou mais. Sempre foi isso que me impulsionou dentro da minha brevíssima carreira. Essa vontade de discutir futebol, de falar sobre futebol.
e é muito louco, assim, como a gente vai mudando muito as percepções. O que eu sou hoje, com meus poucos 23 anos, eu sou o Pedro totalmente diferente do que eu era quando eu entrei na faculdade, da forma como eu enxergava o futebol como jogo, como produto, como entretenimento, como aspecto lúdico. Enfim, a gente, futebol pode ser visto sobre os mais diversos prismas, né? Então, isso que eu acho também tão encantador. Tem espaço para tudo. E o que não tem espaço é agressão, é violência, que infelizmente a gente tem visto crescer cada vez mais esse aspecto negativo, muitas vezes até em meios de comunicação que a gente cresceu assistindo. Então, é isso, assim, eu acho que eu posso ter divagado um pouco, mas espero ter conseguido responder aí parte da sua pergunta. Pedro, deixa eu te perguntar, você tá na televisão, nem sempre tudo tudo que acontece por lá é mostrado pra gente, tem muita coisa que você não pode falar, e aí a gente quer saber se tem uma resenha que alguém já cometeu uma gafe, alguma coisa assim. Olha, eu vou lembrar. Essa história não precisa nem ser em off, viu? Pode colocar, porque enfim, já faz muito tempo e foi uma história engraçada. Na final do Campeonato Paulista de 2019, o Cuca, ele tinha uma série de desfalques ali para escalar o São Paulo. E aí, eu não sei se vocês lembram, né? O jogo no Morumbi, especificamente, o São Paulo entrou muito modificado, jogou sem centroavante, jogou... Eu não vou lembrar de nome, eu acho. Bernardo de nome. Mas assim, vários meio-campistas ali. E a grande novidade para o jogo foi o Jusilei, que não era a expectativa de que ele jogasse, e ele acabou sendo a surpresa do time, digamos assim. Só que o que acontece? O Alexandre Silvestre, que é o nosso repórter único, assim, eu brinco que o Silvestre é um cara que, inclusive, é um cara que eu admiro muito, assim, apesar desse lado palhaço dele, ele é muito bom no que ele faz, assim, ele conta histórias na TV como ninguém, e ele mora do lado do CT da Barra Funda, né? Literalmente do lado, no prédio vizinho, que inclusive é o mesmo prédio da bendita da varanda, enfim, que já deu uma série de polêmicas aí no Twitter. E o Silvestre mora lá em cima também, e ele sempre teve acesso a praticamente tudo que ele vê ali. E naquele dia ele viu o treino e ele viu que o Jusilei ia ser escalado. E a gente entrou naquele dilema, né? Porque qual que é o dilema? A gente pode publicar, porque era uma informação importante de um time, de uma escalação para um time da final, mas infelizmente, principalmente quando envolve assessoria de imprensa, existe uma lógica de retaliação muito grande. Então a gente sabia que a gente teria problemas com o São Paulo, né? Em relação a isso, que o São Paulo ficaria incomodado e bloquearia a Gazeta em diversas ações, né? Então, e não deu outra, né? A gente publicou que o Jusilei seria titular. E aí deu uma confusão, a assessoria de São Paulo veio atrás da gente, não pôde fazer entrevista com ninguém, nenhum jogador do São Paulo por um tempo. E por que eu tô contando essa história? Porque é muito também para as pessoas entenderem como que o jornalismo também é muito feito de escolhas, às vezes. E você sabe que não dá para ganhar em todos os lados. E você, às vezes, precisa fazer uma escolha no sentido de o que vale mais a pena? Eu vou ganhar mais dando a notícia, sabendo que eu vou ser prejudicado em relação à cobertura na sequência, ou vale a pena eu manter boas relações e perder esse fluxo? Então, tem jornalismo, essas pequenas decisões, a gente tem que falar, né, que o jogador, no meio no jogo, ele tem que tomar mais de 1000 decisões durante 90 minutos. E, querendo ou não, na nossa profissão também funciona dessa forma. A gente tem que tomar uma série de decisões que estão atreladas a relações, a forma como você se conecta com... Porque o jornalista, além dele ser a ponte entre
o objeto de estudo, o objeto de trabalho, no caso, o clube que ele cobre e o público, o trabalho basicamente dele é se conectar com pessoas. A fonte, o que vai trazer para ele informações vem através de relações que ele nutre ao longo dos anos. Então, se equilibrar nesse sentido é muito difícil. E, enfim, foi só uma história para falar um pouco justamente sobre essa lógica do jornalismo, que às vezes, para quem está de fora, às vezes é uma coisa que nem passa pela cabeça, as pessoas nem conhecem, às vezes, a figura do assessor, o que o assessor faz. E não é tão fácil, não está longe de ser fácil fazer jornalismo. Pedro, primeiramente, muito obrigado por estar aqui no nosso quadro, né? Bola para quem entende. Eu queria fazer minha primeira pergunta, então. Você tem várias opiniões aí sobre futebol e algumas aí sobre até sobre o Fernando Diniz. E a gente gostaria de saber qual que é o seu estilo favorito, de jogo favorito, e você acha que o time do São Paulo, né, até a saída do Crespo, você se vê mais próximo do que o Crespo aplicava, gostar mais do que o Crespo aplicava ou do que o Diniz aplicava? Vamos lá. Falar de Diniz é sempre polêmico, porque não deveria ser, na minha opinião, mas acabou virando. E é muito louco observar que o Diniz ele já saiu há tanto tempo do São Paulo e mesmo assim o nome dele é tão falado até hoje. E isso tem um motivo, né? Tem um motivo justamente porque o Diniz talvez seja o treinador do futebol brasileiro que mais polarize discussões. Por quê? Por que eu acho isso? Porque eu acho que a discussão envolvendo o Diniz, ela extrapola a questão do campo. Tem muito a ver com ideologia, de fato. Da forma como você pensa o futebol. O que é futebol? É só resultado? É a relação entre pessoas, no caso dos jogadores, a relação, como eu disse, lúdica, de entretenimento, de estímulo, de fato, de você se satisfazer assistindo a um jogo, ou é única e exclusivamente resultados, ganhar uma visão mais cartesiana, digamos assim, do futebol. E é por isso que eu acho que o Diniz divide tanto, porque ele talvez seja o treinador no Brasil que mais verbalize quando vai falar sobre essas questões. E o Diniz, ele, assim como vários outros tópicos, ele sofre do maniqueísmo do brasileiro. Né? O brasileiro ele não sabe avaliar, isso não só no futebol, tá? Só para deixar claro, isso em todas as esferas da vida, mas no futebol a gente percebe muito que o brasileiro ele tem dificuldade de enxergar nuances, de identificar os pontos positivos e os pontos negativos de uma mesma figura. Ela pode ser genial ou estúpida. Ela não pode, você não pode reconhecer os méritos dela em determinadas áreas, em determinadas atuações, e as fragilidades dela em outras ocasiões. Eu acho que o Diniz, justamente por ser um cara, entre aspas, radical nesse sentido, ou seja, um cara que... e aí, como eu disse, extrapolando o modelo de jogo em si, não só o modelo de jogo dele é muito singular, mas a forma que ele enxerga o futebol e como ele trata sobre o futebol nas coletivas e nas relações interpessoais é muito único. E isso acaba fazendo com que as pessoas criem essa cisão, né, entre quem é apaixonado pelo Diniz, quem é um dinizista e quem odeia, quem acha o pior treinador que já passou pelo São Paulo, enfim. E eu considero o Diniz um treinador com muitas fragilidades e muitos pontos positivos no trabalho, em geral. Eu acho que o Diniz ele tem um papel fundamental naquilo que é o São Paulo hoje. E aí, quando eu digo o que é o São Paulo hoje, se a gente pegar no recorte de 1 ano e meio, o jogador mais importante do São Paulo, indiscutivelmente, é o Luciano, que foi um jogador trazido pelo Diniz, que chegou com extrema desconfiança,
porque nunca foi um jogador que rendeu o que ele rendeu no São Paulo. Então, é natural que a torcida olhasse torto para a chegada do Luciano, porque ele nunca foi uma unanimidade pelos clubes que passou, mostrou pontualmente qualidades, mas ninguém esperava que ele virasse o cara do time. E o Diniz conseguiu fazer com que o Luciano fosse eu vou até usar uma palavra bonita agora, tá? A metonímia do que era o São Paulo, né? Aquela relação da parte pelo todo, né? Porque o Luciano é um jogador muito associativo, é um jogador que gosta de ter a bola sempre por perto, de tocar na bola. Por que ele rendeu muito nesse São Paulo do Diniz? Porque o São Paulo do Diniz tinha como, por essência, agrupar jogadores, criar as linhas de passe através dessa mobilidade em um dos lados do campo, aglomerado por diversos jogadores. Então, o meia-direita não ficava colado na ponta direita, ele se juntava ao meia-esquerda, que se juntava com um dos volantes, que se juntava com o lateral, que se juntava com um atacante. E a partir dessa superioridade numérica e com muita movimentação nesse setor, o time criava as linhas de passe e conseguia progredir no campo de ataque. E o Luciano é um jogador que essencialmente se destaca por esse trato com a bola de associação mesmo. Da forma como ele se conecta com outros jogadores e oferece apoio. Ele é um jogador de muito apoio. Por exemplo, o Rigoni é excelente, mas ele é um jogador que ele obtém vantagens em campo de outra forma. Ele é um jogador que de receber mais bola no espaço do que propriamente apoiar, de receber uma bola de costas e ativar o que a gente chama de terceiro homem, né? Que no caso ele recebe um passe de um jogador e já encontra um outro vindo de trás. Então, por isso que o tipo Luciano casou tanto com aquele São Paulo. Enfim, esse é um dos pontos. Acho que o Léo é outro que a gente precisa citar, porque o Léo, em nenhum momento da carreira dele, tinha sido zagueiro. E o Léo, ele sempre foi um lateral medíocre. Medíocre no sentido da palavra, que às vezes as pessoas assim, usam medíocre errado, né? Não, às vezes você usa medíocre e você acha que está detonando a pessoa. Não, ela só era um jogador nota 5, no máximo. Um jogador que tinha dificuldade para quando ele tinha a bola no campo de ataque, porque nunca foi muito habilidoso em curto espaço, por exemplo. E o Léo se reencontrou como zagueiro, um jogador que, como eu disse, como eu estava falando da questão das vantagens, ele é um cara que consegue gerar muitas vantagens na saída de bola, pela forma como ele conduz, atrai a pressão do adversário, encontra um passe vertical, já com o companheiro numa zona mais perigosa em campo. Isso sem contar, por exemplo, o fato de ele ser um cara veloz, então para fazer coberturas, principalmente quando o time joga com 3 zagueiros, que é essencial que os zagueiros que jogam pelos lados façam essas coberturas laterais. Por isso que ele acabou também casando tanto, principalmente no início do Crespo. O Crespo estava claramente usando aquilo que o Diniz já deixou plantado nesse sentido. E outro aspecto que eu acho, assim, isso aí a gente pode falar do Breder, né, que era um cara que estava escanteado ali, literalmente escanteado, ele não estava treinando junto com o grupo, e o Diniz buscou ele, e o São Paulo fez uma venda de, enfim, até hoje esses valores do Brenner não sabe. Né, mas enfim, um valor alto, acima de 10 milhões de dólares, que por um jogador que há meses atrás não treinava com o grupo. Por mérito de... Cara, você já entrou no assunto, continua falando pra gente, hoje, para você, é mais interessante o estilo que o Diniz jogava, que o Crespo jogava, ou mais? Que o Rogério Ceni vai começar a incrementar agora no São Paulo? Vamos lá, eu acho que o elenco do São Paulo tem características de muito jogo apoiado e de jogo de mobilidade, no sentido de que por muitas vezes a gente viu o time do Crespo ocupando setores do campo de maneira exagerada, no sentido de que os jogadores não saíam de suas zonas para se associar, justamente aquilo que eu vinha falando sobre o Diniz, né, da forma como os jogadores se interagiam, criavam essas superioridades numéricas de maneira muito natural. E
o São Paulo tem muitos meio-campistas de qualidade, né? Então a gente pode citar Luan, Ligiero, Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes, Benítez, enfim. São muitas opções para poucas vagas. Você pode compor esse meio-campo de diversas formas, mas fato é que são jogadores que dependem de estar sempre tocando na bola, de estar sempre se associando e tendo jogadores próximos para encontrar os passes e criar essas tabelas e essas associações, de fato, né? Essas sociedades que a gente brinca em campo. Então, eu acho que, de maneira geral, o elenco do São Paulo não lida bem com uma setorização excessiva dentro de campo. E eu acho que no melhor momento do Crespo à frente do São Paulo, a gente via um time mais móvel, um time com jogadores buscando se desmarcar dos seus adversários e ir de encontro à zona da bola. E isso, por algum motivo que, enfim, a gente olhando de fora, principalmente por não estar acompanhando o dia a dia do treino, que é uma pena. Aliás, fica até aqui o meu protesto, não que eu tenha voz para nada, mas eu acho um absurdo a imprensa não ter acesso ao dia a dia dos clubes ainda, considerando que o público já está de volta, a gente já tem estádios com mais de 20 mil torcedores, e enquanto isso, a imprensa não podem ali poucos profissionais da imprensa acompanhar o dia a dia ali do clube. Enfim, acabou que a pandemia foi muito confortável para os times nesse sentido, na questão da blindagem, na forma como você controla a informação. Porque o que acontece é que a gente recebe, tudo que a gente recebe, a não ser que você apure de fato, que é uma possibilidade, claro, mas oficialmente do clube, que a gente recebe no máximo, um texto descrevendo o que rolou de atividade e um vídeo que é editado. Toda edição tem um olhar por trás daquela edição. Toda. Isso vale para qualquer coisa. Então, o controle da informação que chega ao jornalista acabou sendo muito confortável para os clubes nesse período. Então, é uma pena que a gente não tenha acompanhado de perto esse período do Crespo no CT da Barra Funda para entender um pouco desse processo. Mas o que eu ia citar sobre o Rogério Ceni é que é muito difícil a gente projetar o trabalho do Rogério Ceni, porque se você pegar os dois últimos clubes dele, tanto o Fortaleza e o Flamengo, ele teve... os times eles eram bastante diferentes em alguns aspectos. O Fortaleza era um time muito mais vertical, por exemplo. Era um time que acelerava e verticalizava muitas bolas. O Fortaleza, por exemplo, claro, não é que ele não entrava nessa fase, mas era raro você ver o Fortaleza em ataque posicional, por exemplo, em construção ofensiva mais elaborada. O Fortaleza era um time que apostava muito no ataque rápido, no ataque direto. Os jogadores atacando espaço, até pelas características mesmo do elenco. E com o Flamengo, o que a gente viu foi o Flamengo, até pelas peças que tem, qual que é o cenário que o Flamengo encontra, geralmente? Encontra adversários fechados no seu campo, marcando um bloco médio e baixo, tendo que propor ali naquele pequeno espaço de campo, naqueles poucos metros para trocar passes. Então não dá para você acelerar da forma como ele acelerava no Fortaleza. Então a gente viu um Flamengo com mais trabalho da posse, um time que apostava mais em ataque posicional de fato do que em ataque rápido. A gente viu o Rogério implementando a dupla de volantes Diego e Gerson, que é algo que não se surpreendam se eventualmente o Rogério Ceni no São Paulo montar um meio-campo muito ofensivo, com jogadores que não necessariamente tenham características de marcação, porque a gente já viu isso acontecer no Flamengo. Quando o Diego foi escalado pela primeira vez como primeiro volante, ninguém entendeu nada. E aí, depois de um tempo, o Diego era líder em desarmes do time. Então, as pessoas também elas têm muita dificuldade de entender que os jogadores eles não são como caixinhas que precisam estar sempre dentro da posição que elas sempre ocuparam ou realizaram durante a carreira. Às vezes você consegue encontrar uma função para aquele jogador dentro do campo, de acordo com as características dele, de acordo com o que o time precisa. Então, naquele caso, o Flamengo precisava de um cara que, justamente por encontrar adversários muito fechados,
que o primeiro homem de meio campo fosse um cara muito técnico para iniciar a jogada, e encontrar esses passes que já quebrassem pelo menos uma ou duas dessas linhas de marcação. E deu muito certo. O Diego, claro, agora também com a idade avançada que o Diego tem, não consegue manter o ritmo por muitos jogos, mas ele foi muito importante, um dos jogadores mais regulares do Flamengo aí também, na temporada passada. Então, o meu ponto, quando eu fiz essa análise agora, a breve análise desses dois times, é difícil de projetar o que a gente vai ver no São Paulo, porque foram times com características muito diferentes. É evidente que o São Paulo se aproxima mais do Flamengo do que do Fortaleza, em relação a tanto a característica quanto a material humano, né? A qualidade, de fato, do material humano. Então, o que eu imagino é um São Paulo mais propositivo, que ocupe mais o campo de ataque com uma posse de bola, que lance mão, de fato, no ataque posicional. E quando, aliás, até eu estou falando aqui, mas que é um termo que muitas vezes acaba trazendo confusão, né? Porque a gente tem o jogo de posição e o ataque posicional, que são coisas totalmente diferentes. E é natural que as pessoas confundam, porque, primeiro, que não é algo que o público geral tem contato todo dia. E é muito ruim, inclusive, porque muitas das pessoas que falam sobre tática e falam sobre campo, elas não têm paciência para falar sobre, elas não entendem que isso é algo muito restrito em relação a consumo de informação. Inclusive, por exemplo, o meu TCC que eu fiz na faculdade, eu fiz justamente sobre o avanço da análise tática no jornalismo esportivo, e conversando com o PVC, ele fala justamente sobre isso, que numa transmissão, por exemplo, quando ele usa um termo um pouco mais que foge ali da realidade do cotidiano, ele faz questão de usar uma vírgula e logo em seguida desse termo explicar, né, como o que seria, né? Então, sei lá, por exemplo, se eu estivesse numa transmissão falando no São Paulo está tendo dificuldades no ataque posicional, não faria isso porque é um termo aí a gente está falando um termo realmente que não tá que faz sentido para o quê? Para 0,05% da população brasileira, nem isso. Mas no sentido de logo em seguida desse termo explicar. Então, a forma como o time se organiza quando ocupa o campo de ataque e com associações mais curtas, sem um jogo rápido ou um jogo direto. O meu ponto que eu queria dizer é que quando eu digo que o São Paulo vai jogar apostando em ataque posicional, não é que o São Paulo vai praticar o jogo de posição, porque isso já é outra história. São Paulo, o jogo de posição é uma coisa muito complexa, de fato uma filosofia, é uma forma de pensar e encarar o jogo que envolve ocupação racional dos espaços, distâncias, a forma como os jogadores interagem e criam as suas prioridades, a forma como o time viaja junto no campo, enfim. É muito mais complexo e eu, particularmente, nem me considero assim, um perito no assunto para falar assim, com a profundidade que ele merece, de fato. Assim. Mas, enfim, esse é meu ponto. O que eu imagino é um São Paulo propositivo, que tenha a bola, justamente por essa característica que eu disse de ter meio-campistas que gostem de ter a bola e de estar tocando sempre nela, e que foi o que a gente viu agora na estreia, né, com o Ceará. Cara, eu ia perguntar sobre um assunto completamente diferente, mas como você trouxe esse assunto, eu acho que é até interessante falar. O Diniz, quando ele era treinador do São Paulo, o time ele tinha pouquíssimas lesões. E o time ele não fazia uma marcação individual, ele tinha muito mais a marcação por zona como a característica. Quando veio o time do Crespo, a marcação individual começou a imperar como aquilo que era mais utilizado. Hoje, com a vinda do Rogério, você acha que vai permanecer mais no sentido do Crespo na forma de marcar? E aí, nesse sentido, a gente vai continuar sofrendo com os mesmos problemas na questão de jogadores que vão se machucando? A gente já soube no primeiro treino do Rogério que o Luan vai voltar só ano que vem agora, então o que a gente pode esperar agora, tanto da marcação do Rogério, quanto dessa questão de lesões? Então, é difícil de falar sobre esse assunto de lesões quando você considera que o São Paulo foi o único time
dos grandes, né, dos que disputam a Série A, que não deu férias para os seus jogadores, e que pisou no acelerador desde o começo da temporada. Isso é um assunto, é um ponto que não tem como fugir. Isso não é opinião minha, isso é um fato. Aí as pessoas falam, mas vai ficar usando o Paulistão como muleta até o final. Não é usar como muleta, é um fato. É um aspecto que condicionou o restante da temporada. E condicionou em todos os sentidos, inclusive na questão física. E é claro que em algum momento o time sofreria não só em relação a desgaste, como em lesões. E aí a gente pode discutir, é claro, se o número acabou sendo maior do que o deveria, mesmo considerando essa ausência de tempo de descanso de pré-temporada. Isso é um outro assunto. Mas aí é aquela coisa também de, infelizmente, a gente não conseguir acompanhar os treinos, por exemplo, e não entender qual que é a carga de intensidade aplicada ali no dia a dia, que é algo fundamental para falar sobre isso. Mas olhando para o campo em si, é interessante, né? Porque o Diniz, ele era um cara que apostava muito em termos de marcação ali no pós-perda, né? Então, justamente pelo fato do São Paulo ter sempre esses jogadores aglomerados, né, no time do Diniz, quando o time perdia a bola, a aposta era justamente não precisar entrar na fase defensiva, na organização defensiva. A ideia era, a partir da transição, ou seja, logo a partir do momento em que o time perdia a bola, forçar um erro, ou pelo menos atrasar a jogada ali na pressão pós-perda. E era um dos problemas, inclusive, do time, porque quando o time não conseguia fazer essa pressão pós-perda, e o adversário escapava, como esses jogadores estavam muito localizados ali naquele espaço, tinham muitas brechas lá atrás, é evidente, é cobertor curto no futebol. E é exatamente isso. Pelo fato de não fazer longas perseguições, era um time que se não desgastava tanto. Então é natural que o time sentisse menos esse desgaste e tivesse menos lesões. Com essas perseguições mais longas, né, implementadas pelo Crespo no início dessa temporada, o desgaste veio de uma maneira natural. Porque quando você é um ala, por exemplo, e você precisa acompanhar o lateral oposto desde o campo de ataque até a defesa, ou quando você é, por exemplo, um volante e você precisa pegar o meia, e o meia é um cara de muita mobilidade, que circula por todo o setor, então você está toda hora caçando. Isso tudo exige muita intensidade dos atletas. E é claro que desgasta. Então, com certeza, dá para fazer essa ligação, sim. Do Senna é isso também. A gente teve uma amostragem muito pouco. Nesse jogo contra o Ceará na estreia, o que a gente viu foi uma marcação mista, digamos assim. A gente teve ali umas perseguições, mas perseguições mais curtas e setorizadas, ou seja, o time tinha como referência a zona, o espaço, e aí quando, por exemplo, um jogador entrava na zona do volante e esse jogador fazia ali um percurso curto, o volante acompanhava. Ou mesmo vale pelo lateral. Se o ponta ali passava pelo setor do lateral e ele trazia para dentro, aí o lateral vinha junto. Mas não era uma perseguição por todo o campo como acontecia com o Crespo, por exemplo. Então, assim, não tem como saber se isso foi só uma coisa do início, mas foi o que a gente tem como amostra até agora, uma marcação que é mista, né? Que de uma certa forma une as duas coisas, tanto a referência por zona quanto essas pequenas perseguições. Ô Pedro, eu vou fazer uma pergunta para você e eu vou acabar emendando outra. Primeiro, o que você acha que o Diniz trouxe de ruptura dentro de campo? Você falou muito da questão extra-campo, e eu quero saber o que você acha que o Diniz trouxe de ruptura dentro de campo. E a outra você acha que aqui no Brasil, com o calendário super apertado, sem você ter tempo de treino, que o Victor Frade, que é o criador do jogo de posição, da cultura do jogo de posição, criador não, ele que intitulou, ele fala que é necessário tempo para você criar esse sistema, essa cultura, você implementar essa cultura. Você acha que no Brasil, com esse calendário, é possível você ser propositivo, não sendo reativo, e introduzindo o jogo de posição com a intensidade que ele pede? Vamos lá.
O Diniz, eu acho que o que ele trouxe de positivo, digamos assim, foi essa ruptura com essa setorização mais marcada, né? No sentido de ter jogadores que ocupem mais as suas áreas dentro do campo e respeitem isso de uma maneira um pouco mais rígida. Que dependendo do time pode ser ótimo, né? Para você abrir espaços, para você alargar a defesa adversária. Mas é o que eu disse em relação ao contexto do elenco de São Paulo. O São Paulo tem peças que casam muito bem com isso. E é até interessante observar que o Diniz talvez seja um treinador que eu ia usar a palavra contracultural, mas é difícil de falar contracultural quando, na verdade, essa já foi a cultura do Brasil em outro momento. Então, é contracultural ao que a gente tem como vigente hoje. O Diniz é um dos poucos treinadores que aposta muito na mobilidade, nessa coisa de ter uma movimentação mais livre desses jogadores que consigam se associar a partir da mobilidade, a partir dessa criação de linhas de passe mais natural, se juntando de um lado do campo, enfim. O cara que fez muito isso também quando esteve no Brasil foi o Jorge Jesus no Flamengo. A gente lembra desse Flamengo que também guardava um pouco a posição e não tinha necessariamente dois jogadores dando amplitude em todos os momentos, enfim. Então, nesse sentido, eu acho que a grande contribuição do Diniz foi duas grandes contribuições para mim. Foi essa questão de romper com essa setorização e uma questão menos do ponto de vista de modelo de jogo e mais mental mesmo, que é a confiança. E por que eu acho que, inclusive, a confiança é um ponto importante na história? Porque foi justamente quando essa confiança foi perdida, ou pelo menos foi desgastada, o time teve uma queda muito grande. Porque foi a mesma confiança que fez o time jogar do seu melhor momento da temporada. De ir no Maracanã e aplicar uma goleada por 4-1 sobre o Flamengo e não abdicar de alguns princípios, de ir no Allianz Parque ganhar de 2-0 do Palmeiras, de ganhar de 3-0 do Galo do Sampaoli. São resultados muito expressivos de um time que nos últimos anos vinha sofrendo com essa falta de confiança que impacta diretamente no desempenho técnico dos jogadores, né? A gente separa no futebol, né, que são os 4 prismas básicos, né, que é a técnica, a tática, o físico e o mental. Só que não dá para encarar esses 4 prismas de maneira estanque. Eles não estão separados em caixinhas, eles conversam, eles são interdependentes. Então, eu acho que, nesse sentido, a confiança que o Diniz trouxe para o time foi muito importante naquele período. E aí, depois, também no sentido negativo. Quando ele perdeu essa confiança, quando os jogadores perderam essa confiança, por exemplo, isso foi bem notado na saída de bola, na forma como o São Paulo passou a ter muita dificuldade de encontrar vantagens ali na saída de bola. E um erro sucedeu o outro porque o time não tinha mais esse ímpeto que vinha da confiança. E aí, falando sobre a questão do sextou o Vitor Frade, ele o pessoal brinca que ele é o pai da periodização tática, né? Que é também. Eu falei errado. Não, mas é isso, o pessoal porque são termos que também estão muito distantes da nossa realidade. E assim, a periodização tática é uma forma de você comandar os treinos, de você criar morfociclos, que são ciclos pensados, interligados com o que o treinador pensa em relação ao modelo de jogo. Então, você vai treinar... O físico não é treinado separado do técnico. Então, todas as atividades técnicas e táticas e físicas vão acontecer juntas. Ele vai fazer, eventualmente, um aquecimento
um trabalho de condicionamento físico com bola, para já pensando em algum aspecto do modelo de jogo que vai ser importante para o que o time possa apresentar em campo depois. E por que é difícil da gente falar em periodização tática no Brasil? Porque para você conseguir aplicar com eficiência esses morfociclos, você precisa de tempo. E eu não estou falando nem de tempo de trabalho, necessariamente, de que o treinador precisa ficar 1 ano, mas de tempo na rotina mesmo, no dia a dia. Porque a ideia é que cada dia da semana você trabalhe um aspecto específico. E você não existe isso no Brasil. Não tem, a não ser que você seja eliminado de todas as competições, você não tem como fazer isso. Então a gente esbarra de novo na questão do calendário, né? E da questão que quando a gente reclama muito da qualidade técnica do jogo do Brasil, né? E eu acho que são o que eu costumo dizer que sim, tem 3 pilares que são pilares negativos, né? Que são importantes, que ajudam a explicar um pouco também desse baixo nível do jogo no Brasil hoje, que é o calendário, óbvio, como a gente já disse. 2, a não profissionalização da arbitragem, que é algo que interfere diretamente na forma como o jogo é conduzido, na forma como o jogo como o árbitro ali tem o controle e a prática de fato dele é diretamente impactada pelo fato de que ele não consegue se dedicar a isso exclusivamente. Ou seja, ele não pode treinar e se educar, digamos assim, numa escola preparatória, por exemplo, quando ele em período que ele não apita o jogo, por exemplo, porque ele tem que estar trabalhando, ele tem que estar trabalhando com outra coisa para completar a renda na casa. Então é difícil. E aí o terceiro é o gramado. E é inacreditável a gente ter alguns estádios no Brasil que não permitam que a bola role minimamente, de um jeito minimamente decente. E é triste, assim, porque aí você acompanha, por exemplo, um jogo de 3ª divisão da Inglaterra, que tem um gramado melhor do que um jogo de Série A no Brasil. Aí eles pegam e falam como desculpa, mas ganha tanto dinheiro, não consegue jogar num gramado ruim, né? Mas. Não, isso aí é uma besteira. Então é umas desculpas muito esfarrapadas. Porque o gramado, ele vai além da vontade, ele é uma limitação que está fora do controle dos jogadores, do técnico. Não tem como o jogador ou o técnico melhorar o gramado, como ele tem como, por exemplo, melhorar a sua parte técnica, ou o treinador melhorar a parte tática. Não, o gramado ele está ali como um obstáculo, porque os times eles precisam saber lidar com aquilo. E a gente percebe até que, de uma certa maneira, em alguns casos, para alguns times, isso que é o mais bizarro, é benéfico ter um gramado ruim. Porque quando eles vão enfrentar um time melhor, por exemplo, mais qualificado, para eles, às vezes, é positivo ter um gramado em que a bola não role da maneira mais adequada, porque o time mais qualificado não vai conseguir trocar passe, por exemplo. Então, é difícil, assim. E aí é isso, assim. Não sei se em algum momento a gente vai conseguir ver a periodização tática ser aplicada, assim, como se prevê o modelo, na íntegra, com máxima eficiência. É difícil. Mas você acha que o fracasso do jogo de posição no Brasil, eu falo fracasso entre aspas, porque alguns treinadores conseguem, eu cito São Paulo, mas ele também, como você disse, foi eliminado de tudo nas 2 vezes e ficou só com o brasileiro. Eu falo do Abel, por exemplo, que reclama muito que não consegue impor sistema tático, o Crespo. Eu acho que o Vojvoda não vai ser diferente quando for para um time maior, porque o calendário, como você disse, massacra. Então, os treinadores que usam o jogo de posição no Brasil não conseguem impor isso. E até o Diniz, que não utilizava o jogo apoiado, precisou de um tempo maior, ele pedia isso. Você acha que esse fracasso de sistemas táticos mais densos é por causa da questão da periodização tática? Eu acho que tá interligado, no sentido de que, como eu disse anteriormente, o jogo de posição ele exige muitas mecanizações, muitos processos durante os treinamentos que precisam ser implementados com muita calma. Porque ele é um jogo que precisa... Uma palavra-chave no jogo de posição é interpretação. O jogador ele precisa ter um senso de interpretação muito forte. Por exemplo, qual que é a chave no jogo de posição? É você encontrar vantagens numéricas e vantagens posicionais.
a busca pelo terceiro homem a todo momento. Para você criar, não só criar a condição desse jogador ter a formação de um triângulo, por exemplo, em que o jogador que tem a bola possa achar outro, que possa achar outro, como esse jogador que vai receber o passe, ele já precisa ter na cabeça dele como se movimentar para oferecer o passe, criar a linha de passe, e ao mesmo tempo já ter mapeado qual que vai ser o próximo passo, que ele vai encontrar esse terceiro homem livre. Então é muito complexo. Não é algo que você consiga, assim, empiricamente, no dia a dia, com alguns poucos treinos, resolver. Pelo fato, justamente, da gente... Por exemplo, um jogo no Brasil, o hábito, salvo raras exceções, é ter jogo domingo e quarta, ou domingo e quinta, enfim. Só que, assim, por exemplo, o primeiro dia pós-jogo, ele é inútil. Os jogadores, eles não treinam no primeiro dia. É um dia de regeneração muscular. Então, você não conta com os jogadores do primeiro dia. Ou seja, se o time vai jogar na quarta, por exemplo, depois de ter jogado domingo, na prática, o treinador vai ter uma sessão de treino. Uma sessão de treino para conseguir corrigir o que ele viu de equivocado no último jogo e implementar algo de novo que ele queira para o próximo jogo. Então, assim, é muito complicado e as pessoas, às vezes, elas não pensam sobre esses aspectos organizacionais mesmo, de agenda, que não tem como você traçar um paralelo do futebol brasileiro com o futebol... sei lá, eu vou pegar... Eu não vou usar o calendário do futebol inglês, por exemplo, porque dentre os países da Europa, o inglês é o que tem o calendário mais apertado, né? Então, comparar com o futebol italiano, por exemplo, que os times têm, para não falar todas, tem 90% das semanas livres. Então, assim, é difícil. Não dá para traçar o paralelo. Mas é isso, assim, a gente está falando, quando a gente fala de jogo de posição, de periodização tática, são dois temas que não só são complexos para se falar sobre, como são muito complexos, principalmente complexos, para você implementar no dia a dia. E tudo que a gente não tem no Brasil é tempo, então por isso que eu acho que acaba sendo um obstáculo natural. Falando um pouco mais sobre a questão não sei se é a palavra certa, mas talvez a modernização do futebol, você vê hoje em dia mais necessário um zagueiro que ele consiga romper linhas, que ele tenha um passe mais refinado, que ele consiga verticalizar o jogo, ou um primeiro volante que ele consiga quebrar essa linha também, mais centralizado? Qual a posição que você acha mais importante no time de futebol em relação a essa nova tendência? Até porque, assim, se você olhar para o cenário brasileiro, nem sempre a gente tem a opção de poder dizer, não, olha, as duas são importantes. A gente até entende que sejam. Sim. Mas, às vezes, a gente tem que realmente escolher um por falta de dinheiro, por falta de opções. Eu acho que depende muito do modelo, assim. A forma como o técnico estrutura a saída de bola é muito importante nesse sentido. Então, por exemplo, o Crespo, de maneira geral, em alguns pontos ele até se usava uma saída ali em 3-2, mas geralmente a saída de bola do São Paulo com o Crespo era em 3-1. Ou seja, os 3 zagueiros e um primeiro volante. Que aí poderia ser Luan, Elisier, enfim. Nesse caso, no 3-1, o mais importante com a bola em si é que os zagueiros laterais consigam criar essas vantagens. No 3-1, o que o primeiro volante precisa saber fazer muito bem? Ler as situações para fazer movimentação nas costas da linha da pressão do adversário para receber. Isso é uma coisa fundamental que às vezes a gente passa despercebido. Porque o ideal, como eu disse, é que os 2 zagueiros pelos lados consigam
a partir de conduções, atrações e passes verticais, eles consigam sair jogando. Mas se a marcação está muito ajustada, muitas vezes você não tem essa saída, muitas vezes o caminho é contar com esse apoio do volante. E o volante ele precisa reconhecer como fazer, muitas vezes, esse movimento de criar a diagonal para criar linha de passe e receber nas costas do volante, nas costas da pressão do adversário, que é uma coisa que não é fácil. São poucos os primeiros volantes do Brasil que têm esse entendimento e que conseguem ler essa situação de se movimentar e se oferecer para receber dos zagueiros. No São Paulo, por exemplo, quem faz isso melhor, e ainda assim não é uma primazia, é o Lisieiro. O Luan, por exemplo, ele tem muita dificuldade ainda nesse aspecto. O maior problema do Luan quando ele joga como primeiro volante, porque o pessoal fala que ele não é tão qualificado, e assim, eu discordo. Eu acho que o Luan ele é um cara que tem um passe muito bom, por exemplo. Eu acho, particularmente. Direto você vê o Luan dando alguns passes mais longos, assim, lançamentos, de fato. O problema do Luan é que ele tem muita dificuldade, às vezes, de entender como ele participar desse jogo coletivo desde trás. E aí, é claro, acaba sendo uma coisa que atrapalha o funcionamento coletivo do time. Agora, quando você joga, por exemplo, uma saída mais sustentada, por exemplo, que é o que por exemplo, o Tite faz na seleção brasileira, em que o Tite ele sai com uma linha de 4, com os 2 laterais, 2 zagueiros, mais um volante, às vezes até os outros 2 meias que baixam, enfim. A ideia é primeiro você tem muitas opções ali para sair jogando, e a ideia é criar uma segurança para quem tem a bola, e ao mesmo tempo, como você tem muitos jogadores por ali, você atrai essa pressão do adversário, porque o adversário naturalmente vai querer subir a marcação para fechar essas linhas de passe, e aí a partir da movimentação dos atacantes atrás você consegue encontrá-los em boas situações. Ao mesmo tempo, se você perde a bola mais próximo da sua área, por que a chama de saída sustentada, né? Porque você tem essa sustentação defensiva. Se você perde a bola, você está todo mundo ali próximo, preparado para essa transição mais curta, mais próxima da sua área. Nesse sistema, numa saída mais sustentada, por exemplo, você não precisa necessariamente que os seus zagueiros sejam Beckenbauer, entendeu? Porque você está todo mundo muito próximo, você tem muitas opções para receber o passe. Claro, é sempre bom que você consiga ter alguma vantagem na saída, mas o meu ponto depende muito da forma como o treinador opta por fazer essa saída. Tem muito treinador que, por exemplo, gosta de sair em 2-2, em 3-2, que aí, por você ter a presença de 2 meio-campistas, aí você já tem um jogo nessa primeira fase de construção mais interior, ou seja, não necessariamente são os zagueiros que vão gerar as maiores vantagens. Às vezes são esses primeiros volantes que pelo fato de ter uma opção a mais, você já tem uma linha de passe a mais e eles vão ser mais importantes, vão ter um peso maior nessa saída de bola. Então, assim, é muito difícil de falar o que é mais importante, porque varia muito do que cada treinador propõe, e não tem certo e errado. Aliás, eu lembrei de uma pergunta que eu nem sei qual de vocês que fez, mas eu acabei não respondendo, e eu quero aproveitar para falar disso agora, porque sobre qual é a forma que eu prefiro, ou a forma que eu mais gosto de jogar, e eu não tenho, assim, e não é nem muretar, é que eu acho que o que eu gosto de ver é uma proposta bem executada. Não importa se a proposta você ter um time que aposta em construção de jogo apoiado, em ocupação do campo do ataque, com uma construção mais curta, ou se é um time que marca em bloco médio-baixo de maneira eficiente e sai em transição, como foi, por exemplo, o Palmeiras no melhor momento do Abel Ferreira. Por que o Palmeiras era tão forte? Porque era um time que executava muito bem a proposta do seu treinador. Mas é uma proposta pobre, é uma proposta que o time joga mal. O time não joga mal. Você não pode não gostar plasticamente do que o time apresenta, mas ele é muito eficiente na proposta que o treinador
colocou para o time. Mas o Simeone no Atlético de Madrid... O Simeone entendeu que com o que ele tinha em mãos, a melhor maneira de enfrentar Real Madrid e Barcelona seria apostar numa marcação em bloco baixo, com duas linhas de 4 muito próximas uma da outra, retirar o máximo de espaço para os meio-campistas e atacantes adversários e apostar em contra-ataque. Mas é mais chato? É mais chato. É mais chato, mas nessa história de mais chato, ele chegou em 2 finais de Champions e ganhou o título espanhol contra esses gigantes. Então, assim, o que eu gosto é uma proposta bem executada, independentemente de qual ela seja. O que eu não gosto é de um time que se propõe a fazer algo e não consegue fazer isso bem. Que já que eu falei de Abel Ferreira agora, só para se dar continuidade a isso, o Palmeiras, por que o Palmeiras não joga bem hoje? Porque o Palmeiras é um time que muitas vezes se propõe a marcar nesse bloco um pouco mais baixo, mas não consegue impedir os avanços do adversário que tem marcado muito gols. E a proteção na área está muito frágil. E o Palmeiras hoje tem uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. Aí é claro que não tem como gostar dessa execução. Porque aí a questão não é nem o modelo de jogo em si, é a forma como o time tem executado esse modelo de jogo, entendeu? Cara, uma coisa que talvez seja muito importante falar com você é sobre a queda do Crespo. O Crespo ele veio de uma eliminação na Libertadores, eliminação na Copa do Brasil, e agora ele vinha de 5 empates seguidos, que culminou após o 5º empate na queda dele. A minha pergunta ela se divide em 2. A primeira é: quais foram os fatores táticos em que um time que estava tão bem, que desempenhou um futebol tão legal no Campeonato Paulista, simplesmente parou? O que o Crespo fez de errado e as coisas pararam de funcionar? E a queda dele hoje, depois de polêmicas envolvendo empresários de jogadores, você acredita que a queda dele tem mais a ver com o campo ou o extracampo? Vamos lá. Eu acho que para falar sobre a queda de rendimento do São Paulo, tem um ponto que é central e é um ponto que ajuda a explicar tanto a queda defensiva quanto ofensiva, que é a questão da pressão sem a bola. Qual que era a grande marca do Crespo no início do trabalho do São Paulo? Era a forma como o São Paulo subia esses encaixes individuais no campo de ataque, não deixava os jogadores respirarem, e justamente por ser um encaixe individualizado, você retira as opções de passe, porque todos os jogadores ali estão marcados por um jogador do São Paulo, e o jogador faz o quê? Ou ele dá um chutão, ou ele é desarmado pelo jogador que está pressionando ali na bola. E por que isso era tão importante para o São Paulo? Primeiro, justamente porque os adversários eles tinham muita dificuldade de avançar e de progredir com a bola, por conta dessa marcação muito bem encaixada. Segundo, porque o São Paulo era um time que obtinha muitas vantagens depois de recuperar essa bola. Era um time que, justamente por avançar esse bloco de marcação e de estar tudo muito bem encaixado, conseguia recuperar a bola numa zona vantajosa e já estava ali próximo do gol. O São Paulo nunca, desde o início do trabalho do Crespo, com exceção em jogos contra times muito fracos, que aí eu acho que entra a questão de contexto, que a gente não pode levar como regra, nunca foi um time que dominou o adversário a partir de ataque posicional. O São Paulo é um time que tinha uma transição muito forte, uma transição ofensiva muito forte, porque recuperava a bola, e por recuperar a bola nessas zonas vantajosas, zonas já próximas do gol do adversário, tinha essa facilidade. E ao mesmo tempo, sem a bola, impedia com que o adversário progredisse. Eu lembro do jogo contra o Palmeiras, na primeira fase do Campeonato Paulista, que o São Paulo ganha por 1-0 o gol do Pablo, em que até o final do jogo, aos 90 minutos, o São Paulo estava marcando no campo de ataque, o Palmeiras não conseguia sair jogando. Não conseguia.
Palmeiras tinha que toda hora rifar a bola para ataque porque não tinha opção de passe. E aí o que acontece? Com alguns fatores, né? O desgaste físico natural da temporada, porque você não fez a pré-temporada, porque você não deu férias, e é natural que os jogadores não vão conseguir imprimir esse ritmo. E as lesões, né? Então, e aí entra até qual que é a informação que eu tive sobre esse aspecto específico da questão física. Internamente, a avaliação é de que, a partir do momento em que as lesões começaram a acontecer em um grande número, a comissão técnica ficou assustada. A palavra que a fonte me disse foi exatamente essa, assustada, e sem saber o que fazer, diminuiu drasticamente a carga de treino. E o que acontece? É um ciclo. Ou seja, o desgaste por conta do início da temporada causou as lesões, e as lesões causaram uma diminuição no ritmo dos treinos, o ritmo dos treinos causou uma diminuição na intensidade das partidas. No futebol, tudo está interligado, tudo. É que às vezes as pessoas querem enxergar de uma maneira mágica, fazer uma caça às bruxas, quando em 90% dos casos é um problema sistêmico, envolve processos. E nesse caso, para mim, do São Paulo, está muito claro que essa cadeia de eventos está interligada. E isso explica a queda de rendimento técnico do São Paulo. Você fez uma segunda pergunta que eu não lembro qual foi. Na verdade, é se, de fato, o que culminou na queda dele tem a ver com o campo ou com o extracampo. Eu acho que e aí, assim, isso não é informação minha, isso é o que eu consumi de colegas meus nesses últimos dias, de que existiu uma saturação interna, né, nas relações ali, na forma como a comissão técnica lidava diretamente com os atletas, e até mesmo alguns atritos entre membros de comissão técnica, né? E é o que eu disse, no futebol não existe ponta solta. O desempenho do jogador vai estar sempre atrelado ao mental, a forma como ele se relaciona. Então, claramente, o ambiente não estava bom. E aí, ambiente não é só a zoeira no vestiário. Não é isso. Ambiente é cobrança muitas vezes excessiva nos treinos. Você parar de confiar integralmente naquilo que o treinador te passa e te cobra. E isso, claro que cada jogador reage de uma forma diferente, cada jogador tem uma resposta diferente em campo. Mas se você for olhar a nível coletivo, se cada um dos jogadores for ter pelo menos uma resposta negativa em relação a esse processo interno de desgaste, todo o coletivo vai ser prejudicado. Então, eu acho que é isso, é uma somatória. A gente teve esses problemas relacionados à questão física, que culminaram numa queda técnica, e essas questões extracampo influenciaram no ambiente, na forma como as relações que são tão importantes no futebol, nas relações ficaram desgastadas e ficaram mais difíceis de serem levadas no dia a dia, né? Porque, querendo ou não, no futebol a cumplicidade é muito importante, ou seja, o técnico ele precisa confiar no trabalho do jogador e o jogador precisa comprar tudo que o técnico fala para ele. A partir do momento em que tem uma ruptura, de uma certa maneira, nessas duas conexões, fica muito difícil depois de recuperar. Ô Pedro, eu gostei muito de uma coisa que você falou, que você vê o futebol de maneira global, que não existe ponta solta. Olhando isso, como que você acha que o São Paulo, tanto no mercado como taticamente, como na busca de treinadores, eu falo do projeto a longo prazo, não falo de hoje, do Rogério, porque sabe que nenhum treinador é eterno, nenhum clube, não sei o Ferguson, que aconteceu uma vez só. E como você acha que o São Paulo pode, de maneira global, competir com times que têm mais dinheiro hoje, visto que o futebol de dinheiro é tão importante? Eu acho que o São Paulo ele precisa entender que ele
E aí, quando eu digo São Paulo, eu digo quem está no comando do São Paulo precisa entender que, apesar da gigantesca maioria das questões financeiras, dos problemas financeiros não serem causas diretas de ações dessa gestão, essa gestão ela é responsável pela forma como o futuro a curto, médio e longo prazo do São Paulo vai se desenrolar. Então, como eu disse lá atrás, de como o jornalista ele precisa fazer escolhas no trabalho do dia a dia, a administração de um clube, ela também precisa fazer escolhas. E quem, por exemplo, fez uma aposta muito alta no Brasil em relação a isso foi o Flamengo. O Flamengo entendeu que seria necessário ter anos difíceis. E aí, quando eu falo de ano difícil, não é esse discurso que a gestão, por exemplo, do Casares tem de que esse ano está sendo um aperto e que, nossa, como está sendo difícil, sendo que o São Paulo tem se não o quarto, o quinto melhor elenco do Brasil, com uma folha salarial altíssima. Existe essa tentativa até de criar uma narrativa de que o elenco do São Paulo não é tão bom, então é natural que o time esteja nessa posição no Campeonato Brasileiro. Muitas vezes até por parte da própria diretoria mesmo, sabe? Então eu acho que o São Paulo precisa entender que talvez, principalmente agora, depois de ter conquistado o título do Paulista, que eu acho que era uma necessidade, principalmente do ponto de vista de confiança, de entender que, beleza, a gente pode, né, os jogadores olharem internamente ali no vestiário e falar, a gente pode brigar pelo título, de focar em soluções que não sejam imediatas, ou seja, que não vão trazer grandes títulos, mas que podem aliviar a situação do São Paulo a médio e longo prazo. E aí, é claro, a gente entende que a partir do momento em que você abre mão de montar um time super competitivo, por exemplo, você vai lidar com uma pressão da torcida. Porque o torcedor, ele não tem o direito de ser... Ele não tem a obrigação de ser racional. Então, o torcedor, ele tem o direito de cobrar, por que não traz reforço caro, reforço de elite, reforço para fazer com que o São Paulo seja campeão? O que não pode acontecer é a gestão agir como torcedor. A gestão agir de maneira irracional e ceder a decisões que sejam motivadas única e exclusivamente por populismo. Então esse é o meu ponto. Eu não sei qual que é o caminho do São Paulo, não sei, sinceramente. Inclusive, eu pretendo em algum momento da minha vida estudar mais a fundo gestão esportiva, que eu acho que é algo super interessante, que merece mais atenção. Eu ainda não tive muito tempo para isso. Mas, olhando de fora, ao meu ver, pelo menos, qual que é a prioridade? É desafogar financeiramente, para que em algum momento no futuro, e aí pode ser, dependendo do plano que você traçar, pode ser daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas no futuro você consiga, tendo uma situação mais saudável financeira, se estruturar de uma maneira mais forte esportivamente. Então é isso, assim, de novo, futebol é cobertor curto no campo, em todos os aspectos que englobam ele, não dá para ter tudo. O último time que tentou ter tudo está na Série B, vai ficar 3 anos na Série B seguidos. Claro que no caso específico desse clube envolveu muitas questões políticas bastante particulares e de casos de fato criminosos envolvendo, enfim, desvios e que foram muito prejudiciais ao clube. Mas eu acho que o caso Cruzeiro é um caso que serve de alerta. Então, claro, muitas vezes existe um exagero, né? Até criou-se a expressão lá do cruzeirar, né? Que tal time vai cruzeirar?
E eu acho errado você traçar esses paralelos, sendo que as situações e as particularidades muito diferentes. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre dívida, as dívidas elas têm naturezas muito próprias, de vencimento, de dívidas a curto prazo, dívidas a longo prazo. Depende muito para quem você deve. Então, muitas vezes você olhar friamente para os números, os números eles não vão te dizer a total verdade sobre aquele cenário, total, não vão te dar uma visão panorâmica ideal sobre esse cenário. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o caso Cruzeiro foi importante para que o debate sobre saúde financeira como prioridade, em detrimento de sucesso esportivo em alguns momentos, seja tão vigente hoje no futebol. Perfeito. Pedro, recentemente aí no futebol brasileiro tivemos várias polêmicas, uma queda polêmica do Crespo agora, o Dani saindo de forma no mínimo estranha pelo do São Paulo, o Domi, o Abel diariamente criticando a imprensa, e a queda do Miguel Ángel Ramírez no Inter. Você acha que essas todas polêmicas que englobadas recentemente podem fazer o futebol brasileiro ficar mal visto afora? Eu acho que o futebol brasileiro ele tem movimentos muito interessantes assim nos últimos anos, né? Porque se você observar, por exemplo, as contratações que os times têm feito, você pode enxergar pelo copo meio cheio, no sentido de, nossa, a gente está conseguindo trazer jogadores que ainda teriam mercado na Europa, que ainda conseguiriam jogar em bom nível em outros clubes, por mais que não nos clubes de elite da Europa, mas em bons clubes da Europa, e estão vindo jogar no futebol brasileiro. Então, a gente pode citar vários exemplos, né? O próprio Daniel Alves, quando veio para o São Paulo, depois de ser o melhor jogador da Copa América, ele poderia ter assinado com outro time da Europa tranquilamente. O Felipe Luiz, quando veio para o Flamengo, a mesma coisa. O William, que agora veio para o Corinthians, poderia jogar em um bom nível por algum time de médio escalão europeu tranquilamente. Então, é interessante que, se por um lado a gente tem essas movimentações de mercado, por outro, o brasileiro ele ainda tem uma dificuldade muito grande em tornar as gestões e as decisões mais profissionais e menos passionais. Então, o que a gente vê muitas vezes é a forma como os clubes são geridos, a forma como os clubes são estruturados no Brasil. Muitas vezes, por exemplo, as figuras dos conselheiros, por exemplo, é algo que não existe com esse peso na Europa. Então, não existe, por exemplo, depois de um resultado ruim, o diretor esportivo do Manchester City ficar recebendo o WhatsApp de 50 conselheiros do clube para demitir o Pep Guardiola. Não existe. Então, esses aspectos estruturais do futebol brasileiro, que são muito próprios nossos, e aí, por exemplo, quando a gente fala do São Paulo, que talvez seja um dos clubes mais arcaicos nessa questão de representatividade, em que, por exemplo, o processo eleitoral passa muito longe de ser democrático, porque o que você tem é, em tese, uma eleição indireta, porque quem elege o presidente é o conselho, quem elege o conselho são sócios, mas são sócios só do clube. O sócio torcedor, por exemplo, não tem voto. Que é uma coisa que, por exemplo, a gente vê no Santos, que é um clube que tem uma torcida, em termos de quantidade, muito menor do que a do São Paulo, e que o Santos, o sócio torcedor, vota na eleição. E vota direto no presidente. Não é nem indireto. Então, essas estruturas, a forma como os clubes brasileiros eles estão sustentados por essas fundações muito próprias do futebol brasileiro, impedem, eu acho, que a gente tenha esse avanço
a nível de gestão. Então, se a gente vê, por um lado, o avanço em relação a essas contratações, por exemplo, que é importante, que de uma certa forma mostra que o futebol brasileiro está conseguindo, ainda que muito distante do que já foi o momento que a gente conseguia evitar que houvesse esse grande êxodo de jogadores e de jovens talentos, mas pelo menos a gente está conseguindo repatriar talentos, ainda que numa idade maior, mas que era algo que não acontecia há 5, 6 anos atrás. Então eu acho que o grande obstáculo, o grande desafio para os clubes nos próximos anos é tentar se desvencilhar dessas amarras institucionais e, de uma certa forma, para os clubes que ainda não são, como é o caso do São Paulo, democráticos, repensar a estrutura eleitoral, que eu acho que já seria um grande passo em relação à forma como o torcedor se relaciona com um clube. Porque o torcedor, e é clichê falar isso, mas é a grande verdade, é o grande patrimônio do clube. O clube não existe sem o torcedor. É o torcedor que dá legitimidade para o clube, não o contrário. Então, qual que é o sentido de o torcedor não ter peso no processo político de um clube? Não faz sentido. Mas, enfim, é uma reflexão que eu acho que a gente precisa levar para os próximos anos. E aí eu não estou falando só de São Paulo, estou falando de diversos clubes no Brasil que tem esse obstáculo muito evidente e institucional. Cara, foi o que eu falei para você. Se a gente pudesse... Eu preciso, nesse exato momento, falar, cara, você já está completamente convidado para voltar aqui, porque eu tenho mais um monte de perguntas que já estão guardadas aqui. Foi muito legal te ouvir, é muito interessante ouvir não só sobre tática. Eu tinha muita pergunta aqui até sobre como é a vida no jornalismo, então, por favor, já se sinta totalmente convidado, foi muito bom bater esse papo com você. É muito legal conversar com quem realmente entende, porque a gente até entende um grãozinho, mas aí quando a gente fala com um cara que entende um oceano inteiro, a gente percebe o quanto que a gente ainda precisa evoluir. Então, muito obrigado, Pedrão, por ter topado esse papo com a gente e já deixar para você fazer suas considerações finais. Queria, de novo, agradecer pelo convite e por todas as palavras agora, Kevin, o Rafa, o Abner, pela essa troca muito legal de ideias que a gente teve aqui. Eu acho que quanto mais a gente colocar em debate e tensionar questões relacionadas a futebol, e aqui com o recorte do São Paulo, mais tem a ganhar não só quem participa desses debates diretamente, mas quem se relaciona de alguma forma com isso, ou seja, quem vai consumir esse conteúdo, quem vai assistir. Às vezes, de uma conversa que a gente tem aqui, essa pessoa vai ter uma conversa com um amigo dele, ou com um familiar dele, que às vezes nem sabia que o São Paulo, por exemplo, não tinha uma eleição democrática, só porque o sócio não votava. Então, ou não sabia, ou um debate sobre um detalhe do modelo de jogo do Crespo vai gerar um debate num grupo de WhatsApp entre amigos que às vezes não tinham notado um detalhe específico, e que isso já traz um novo vislumbre em relação à forma como o treinador saiu do São Paulo, enfim. Então eu acho que é muito construtivo esse tipo de conversa, esse tipo de debate, e queria agradecer pelo convite. Com certeza, chamando, a gente está por aí. Espero que tenha correspondido aí a expectativa e a altura de quem já sentou aqui figurativamente aqui nesse lugar, e foi muito legal aqui estar com vocês. Cara, sensacional. Já se sinta completamente convidado. Agradecemos muito por você ter topado esse papo com a gente. E já pedi para todo mundo que conseguiu acompanhar até aqui, curtir, compartilhar, colocar nos seus grupos de WhatsApp, porque é importante, porque essas pessoas, como o Pedro, precisam ser ouvidas. Sigam o Pedro no Instagram, que o cara, no Twitter, que o cara é um monstro. Ele posta questões táticas super pertinentes. E sigam também a Scout nas redes sociais, Twitter, Instagram.
As nossas redes vão estar aqui embaixo, a do Pedro também. E para você que ficou com a gente até o final, muito obrigado e vamos, São Paulo!